que diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava com a multidão de povo que guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que você está abatido a minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas minhas terras do Jordão, do Hermon e no monte de Mizar. Um abismo chama outro abismo. A ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunta a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Por que você está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. 43, verso 1. Faz-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Porque me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei, ó Deus meu. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. O livro de Salmos, e Salmos são canções, são músicas entoadas por Israel. O livro de Salmos é dividido em 5 sessões, né? Então 150 capítulos são divididos em 5 sessões. E o Salmo 42 e o Salmo 43 é uma música só, é um salmo único. Na hora de fazer a divisão entre capítulos e versículos, e isso veio muitos anos depois, na tradução, na separação de capítulos e versículos da Bíblia, eles ficaram separados, mas é a mesma canção. 42 e 43 é a mesma música, numa única continuidade. E eu queria falar sobre isso, eu queria falar sobre esperança. Então essa mensagem poderia ser: lembre-se de Deus. Agora, eu quero olhar para os irmãos alguns aspectos que o salmista apresenta para a gente nessa canção. Essa canção triste, mas ao mesmo tempo com traços de esperança, traços de alguém que confia no resgate de Deus, numa ação divina. O salmista, irmãos, ele vai apresentar para nós um cenário. Ele vai apresentar um cenário onde ele está preso, ele está longe da sua terra. Esse salmo, ele é escrito por um dos filhos de Corá. Corá é da família dos coatitas, que vem da linhagem dos levitas. Os irmãos entenderem isso, o levita, ou aqueles que nascem da descendência de Levi, eles, quando nasciam, eles não poderiam possuir terras. Eles não eram como a tribo de Judá, a tribo de Efraim. Eles não eram como as outras tribos que foram colocadas em alguns lugares dentro do mapa da terra de Canaã, possuíram terras naquele espaço. Não, eles não eram.
eles, pela ordem de Deus, a tribo de Levi, ela seria uma tribo destinada para cuidar do culto ao Senhor. Então, quando nascia um levita, desde pequeno, ele era ensinado a como eram as solenidades, os cultos, a adoração, as festas, os utensílios, o que acontecia quando com relação ao templo de Deus. Entre os levitas havia uma família de destaque, a família de Arão, que eles seriam os sacerdotes. Então eles estariam no cargo dos sacrifícios, de entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, este uma vez ao ano. Então os levitas, irmãos, eles estavam destinados à adoração a Deus, ao culto a Deus, à celebração ao Senhor. Eles não poderiam se envolver com agropecuária, eles não poderiam se envolver com o agronegócio, eles não poderiam se envolver com comércios, eles não poderiam se envolver com nenhum outro trabalho. A vida deles era dedicada ao templo e à adoração a Deus. Mas agora, o salmista está descrevendo para nós um tempo em que ele está exilado, ele está preso, ele está longe do lugar que ele nasceu para estar, ele está longe do lugar que ele foi ensinado a estar. Tudo que ele sabia fazer estava ligado ao templo, estava ligado àquele lugar, estava ligado àquela adoração. Ele estava longe de quem ele era e de tudo que ele conhecia. E ele vai começar a declarar sua tristeza. Ele abre o salmo dizendo que ele suspira por Deus, como a corça suspira pelas águas. Irmãos, nós conseguimos ficar alguns dias sem comer. Talvez alguns jovens digam: não, pastor, eu não consigo ficar 3 horas sem comer. Alguns pais estão me ouvindo e falam: imagina, pastor, meu filho não fica 2 anos sem comer. Nas férias, então, Deus nos ajuda, tem que passar a chave nos armários para acabar com tudo. Mas o nosso corpo, o nosso organismo, ele suporta alguns dias sem comer. Teve um estudo, um rapaz, ele ficou 6 meses sem comer. 6 meses. Fala: pastor do céu, não pode, mas o nosso corpo consegue. Existe um homem que ficou mais de 1 ano em náufrago, ficou no meio do mar, naufragou e por um milagre sobreviveu. E ele passou 1 ano dentro do mar, com escassez de comida, comendo uma outra coisa que ele conseguia pescar quando conseguia, mas ele conseguiu sobreviver 1 ano. Então, sem comer, nós conseguimos. É possível você ficar sem comer. A gente aguenta aí alguns dias, né? Alguns irmãos que têm a prática do jejum diante de Deus, uma prática religiosa, conseguem ficar 2, 3 dias, 10 dias, 21 dias. Alguns conseguem até 40 dias. Conheci poucos, mas conheci, que conseguiam ficar 40 dias sem colocar um alimento sólido na boca. Então, nós conseguimos, o nosso organismo, ele se adequa a isso daí. Agora, irmãos, nós não conseguimos ficar sem água. Sem água não dá. Nós começamos a ter uma série de dificuldades em poucos dias sem água. E o salmista está dizendo que o que ele tem, a necessidade que ele tem de Deus, não é a necessidade de quem tem comida, de quem quer comer, se alimentar. A necessidade dele é de água. Ele está dizendo que ele suspira como uma corça, suspira pelas águas. Eu já vi 2 interpretações desse texto. Uma é daquela corça que está fugindo dos caçadores. Porque quando ela está no meio da selva, ela emite um odor e as feras conseguem encontrá-la por causa do cheiro. Então, quanto mais próximo das águas ela vai, mais o cheiro dela vai se dissipando e os animais que a caçam não vão saber onde ela está. Isso é uma interpretação. Eu não sou muito adepto a ela, eu gosto mais da segunda. Acho mais razoável a segunda. Quando diz que quando há tempo de muita seca, e esse animal começa a procurar alguma fonte de água, ela começa a procurar e a gritar, e a expressar a necessidade dela de beber. Eu imagino que seja essa segunda opção do salmista. Ele precisa beber de Deus, ele precisa estar com Deus, ele precisa voltar ao lugar que ele nasceu para estar. Ele fala sobre essa necessidade dele. E o salmista ele vai começar a contar algumas tristezas. E
eu e você podemos nos encontrar dentro de alguma delas. Ele vai dizer que ele está preso, abatido. Ele vai abrir o Salmo 43 falando de um grupo de pessoas que o cercam, que o detém, que o prende. Ele vai dizer: faz justiça, Deus, defende a minha causa contra a nação infiel, livra-me dessa gente fraudulenta e injusta. Então ele começa a dizer que ele tem uma opressão. Existem pessoas que estão prendendo ele, estão ofendendo ele, estão maltratando ele. Então ele tem uma dificuldade com relação ao relacionamento. Tem pessoas que estão maltratando ele, mas não apenas isso. Essas pessoas não apenas o oprimem, o castigam, o capturam. Essas pessoas também, como ele mesmo vai dizer, ferem ele na alma, no sentimento. Por 2 vezes no Salmo 42 ele vai dizer isso. Eles lhe perguntam: aonde está o seu Deus? A segunda vez que ele vai dizer isso, ele vai dizer que ele é esmigalhado, ele é debulhado, ele é amassado por essa pergunta. Essa pergunta o amassa, essa pergunta o entristece, essa pergunta o põe para baixo. Me recordo que antes de nós termos o Davi, e nós, André e eu, nós já estávamos há alguns anos tentando, algumas perguntas nos maltratavam. Quando alguém chegava para nós e perguntava: você não quer ter filhos? Como a gente queria, irmãos. Algumas falas, eu entendo, irmãos, eu entendo que as pessoas não queriam nos maltratar, não queriam nos ferir, mas feriam. Existem falas, irmãos, que às vezes nós ouvimos, que nos põem para baixo, que nos jogam no chão, que acabam com a gente, que destroem o meu dia, que destroem o seu dia. De repente a gente está num dia bom, um dia legal, um dia mais ou menos, mas então vem aquela notícia, vem aquela fala, aquela pergunta, e aquela notícia nos joga no chão, nos lança na lona, desanima a nossa vida, nos coloca para baixo, a gente fica deprimido. E o salmista está dizendo: eu não apenas estou na mão de gente fraudulenta, mas ele me oprime a alma, perguntando: aonde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Ele se sente esmigalhado, passado pelo triturador. E não apenas isso, o salmista também vai relatar a sensação que ele tem com relação a ele, Deus. Ele vai apresentar, dizendo: Senhor, por que o Senhor me rejeita? Por que o Senhor não me ouve? Por que o Senhor não me resgata? Porque agora já não é a questão apenas de ele estar na mão dos inimigos, não é apenas agora ter que lidar com a tristeza das perguntas, mas agora ele está lidando com a questão do seu coração, o sentimento que ele tem com relação a essa ausência, ou essa aparente ausência de Deus. E ele começa a perguntar para Deus: Deus, por que o Senhor me rejeita? Por que o Senhor não me livra? Por que o Senhor não vem ao meu encontro? Por que o Senhor vira o rosto para mim? E ele está debaixo dessa encruzilhada, irmãos. Esse cenário triste, caótico, perturbador. Agora, ele vai dizer assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como eu disse, apesar do salmo ser triste, o salmista traz lampejos de esperança. Porque se Deus está vivo e Ele está, Ele é poderoso para fazer. E se Deus está vivo e Ele está, Ele nos ouve. E se Deus está vivo e de fato Deus está vivo, Ele tem graça e misericórdia para nos alcançar. Então ele diz o seguinte: olha, eu posso estar preso, eu posso estar oprimido, eu posso estar triste, eu posso estar com o coração ferido, mas eu sei de uma coisa: o meu Deus está vivo. Quando aquelas mulheres vão até o túmulo de Jesus no domingo pela manhã, e elas já estão ali arrumando os lenços, os aromas, e elas estão destinadas, estão vivas
Quando elas entram no túmulo, não tem nada lá. Umas roupas no chão, uma dobrada, e ela sai dali perguntando: aonde está o Senhor? Aonde está o meu Senhor? E 2 anos chegam para ela e perguntam para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vivo está? Paulo vai dizer aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Por que, irmão? Porque a nossa fé, ela é vaga, ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz, porque Cristo vive. Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus vivo. Então, se alguém vai dizer: a minha alma tem certeza que não é qualquer Deus, não é um pau, não é uma pedra, não é uma louça, não é uma imagem, não é a ideia da minha cabeça. O meu Deus, Ele está vivo. É o que já diz: o meu Redentor vive e Ele se levantará sobre a terra. A minha alma busca o Deus vivo. Então, agora, irmãos, tem uma coisa da história dos amigos da família de Corá. Por que o salmista, diante dessas questões, ele ainda procura ter esperança? Eu imagino, irmãos, que ele está olhando para a história. Se os irmãos olharem com calma, os irmãos podem fazer isso na casa de vocês. No livro de Números, capítulo 16, nós vamos encontrar que na travessia, na caminhada, no momento que Israel está saindo do Egito, está atravessando o deserto em direção à terra prometida, há 3 famílias que se levantam contra Moisés e Arão: Coré, Datã e Abirão. Se levantam. Coré, que é o mesmo daqui dessa linhagem do salmista, ele se levanta e diz: quem são vocês para se levantarem diante do povo? Quem são vocês para se posicionarem como só vocês pudessem se apresentar diante de Deus? Ele está dizendo para a maneira seguinte: para Arão: o que vocês pensam que vocês são? Vocês acham que só vocês são santos? Só vocês podem fazer o que vocês estão fazendo? Não, a nação é santa. Nós também podemos guiar o povo, adorar o povo, levar o povo à adoração. Nós também podemos fazer o sacrifício. Nós também podemos falar com o povo. Nós também podemos. E eles se rebelam contra a liderança de Arão e de Moisés. Então Moisés fala para ele: tá bom, então peguem o necessário de vocês e venham na presença do Senhor e vamos falar com Deus. Deus, irmãos, quando vai falar com o Coré, ele vai dizer assim para Coré: é pouco para você ser levita na casa do Senhor, servir no templo, servir no tabernáculo, é pouco para você, porque vocês agora também desejam o sacerdócio? E Deus diz para Moisés: Moisés, afasta-se deles, porque de uma vez só eu irei consumi-los. Moisés e Arão rogam a Deus e falam: Senhor, o Senhor vai consumir até os inocentes? E ele vai dizer, Deus, para Moisés: não, peça que todo inocente se afaste deles. E quando eles se afastaram daquelas 3 famílias, a terra se abriu e todas as famílias daqueles homens caíram no abismo e sumiram do mar. Sumiram. Mas em Números capítulo 26, Moisés narrando novamente essa história, ele vai dizer que uma parte da família de Corá, ou Coré, não foi consumida pela terra. Então eu imagino que no meio daquela angústia, no meio daquele caos, no meio daquela situação contrária, Coré está olhando para trás e lembrando: era para minha família ter sido destruída, era para todo mundo ser dizimado, não era para ter restado absolutamente nada da minha casa, da minha história, da minha vida. Mas Deus teve misericórdia de nós, Deus teve misericórdia da minha família, Deus teve misericórdia da minha casa, e Deus nos deu uma segunda chance. E esse Deus que deu uma segunda chance aos meus antepassados, tendo misericórdia de nós, é o mesmo Deus que terá misericórdia de mim neste momento. É o mesmo Deus. Ele entra, irmãos, uma das questões que eu vou dizer, uma questão que bate no nosso coração. Se não bateu ainda, talvez bata. Talvez você esteja nela. Porque ele vai fazer a afirmação ou a frase que mais aparece nesses 2 salmos, 42 e
Às vezes o que eu estou passando e o que eu conheço da palavra de Deus, o que eu já ouvi na pregação, o que eu já li na Bíblia, o que eu já vi no testemunho, o que eu já li no livro, ela não parece funcionar na minha vida. Se eu perguntar para os irmãos, Deus ama você? Os irmãos vão me afirmar categoricamente. E talvez alguns até tragam algumas palavras, alguns trechos da palavra de Deus, alguns versículos. Talvez a gente lembre aqui do versículo que talvez resuma todo o plano de salvação, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se eu te perguntar, Deus te ama? Você vai dizer assim, pastor, é óbvio que Deus me ama, porque lá em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Então eu pertenço a esse contexto, eu pertenço, eu sou o alvo do amor de Deus, é óbvio que Deus me ama. Talvez alguns lembrem de Romanos 8, quando diz que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, e por isso nós podemos chamar a papai. É óbvio que Deus me ama. Nós podemos trazer a palavra de João, quando ele vai dizer que a cruz, ela revela o amor de Deus por nós. Isso é o que os irmãos podem me afirmar. Mas se eu perguntasse para você, você se sente amado? Eu não estou perguntando se você sabe se você é amado, eu estou perguntando se você se sente amado. Eu não estou perguntando se Deus é segurança, eu estou perguntando se você se sente seguro. Eu não estou perguntando se você é salvo, eu estou perguntando se você se sente salvo. Porque tem hora, irmãos, que entre o que eu sei e o que eu sinto, as coisas não estão casadas, não estão coerentes, elas não estão em sintonia, elas não estão em harmonia. Às vezes o que eu sei é diferente do que eu sinto. Eu sei que Deus me ama, mas eu não me sinto amado. Eu sei que Deus é refúgio, eu sei que Deus é fortaleza, eu sei que eu posso me esconder debaixo das passadas, mas tem hora que eu me sinto sozinho, tem hora que eu me sinto abandonado, tem hora que eu me sinto que estou numa luta e eu estou preso a perder. E o que eu sinto é diferente do que eu sei. E é exatamente assim que o salmista está. Lembra, irmãos? Desde criança, ele foi ensinado sobre a lei de Deus. Desde criança, ele foi ensinado sobre as alianças de Deus. Desde criança, ele foi ensinado sobre as festas que Israel deveria celebrar. Festas que apontavam para o cuidado de Deus, para o livramento de Deus, para as promessas de Deus. Ele tinha muita coisa na cabeça. Ele sabia de muitos rituais, ele sabia de muita palavra, ele conhecia a Torá, ele conhecia a lei de Deus, ele conhecia como funcionava a questão do culto, da celebração, ele lembra de tudo isso, mas agora a alma dele está sendo bombardeada e ele se sente sozinho, rejeitado. Às vezes nós nos sentimos assim, nós vemos o culto, ouvimos a palavra, mas a nossa alma está vazia. Nós falamos de um Deus bem presente na tribulação, mas voltamos para casa com o sentimento de que nós estamos voltando sozinhos. Nós ouvimos de um Deus de milagre, mas parece que nada acontece com a gente. O salmista está dizendo: por que está batendo minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda não vai. Eu quero dizer para os irmãos que eu acredito num Deus que faz coisas extraordinárias e instantâneas. Eu acredito. Eu acredito num Deus que é capaz de tirar a enfermidade do dia para a noite, na fração de segundos. Eu acredito num Deus que pode dar livramento, que pode dar provisão, que pode prover cura instantânea. Eu acredito nesse Deus. Ele existe. Ele é vivo, ele ainda faz. Ele é poderoso para isso. Ele pode fazer isso nessa noite, se ele desejar, se ele quiser. Ele pode, ele é todo poderoso. Agora, eu quero trazer também uma outra realidade de Deus. Eu queria que os irmãos olhassem comigo. E eu quero caminhar para o final. Eu quero olhar o Salmo 42 de novo, em 2 versículos, o 7 e o 8. Vamos olhar primeiro o 7, ele vai dizer assim:
Um abismo chama outro abismo. A ruína das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Irmãos, eu sou muito ruim de geografia, principalmente de relevo. Olha, irmãos, na escola eu passei com muita dificuldade nessa matéria. Geografia bíblica para mim, irmãos, é um desafio estudar. Quando eu começo a tentar calcular a distância, tempo, olha, irmão, dá um trabalho. Então eu evito falar disso nas minhas pregações, porque eu não sou o primor nessa área. Mas há uma coisa que é fácil de entender. Nós entendemos isso, de forma simples. Nós sabemos que quando começa uma descida, em algum momento vai ter que começar a subir de novo. Não é verdade, irmãos? Então quando a gente começa a descer, por mais que a descida seja íngreme, seja pesada, a gente sabe que em algum momento vai ter que começar a subir. Porque se funciona o relevo, a gente sobe, a gente desce. A gente sobe, a gente desce. Os irmãos que vão para outros estados ou vão para outras cidades percebem isso na estrada. Tem hora que a gente desce, tem hora que a gente sobe. Agora, o salmista vai dizer o seguinte: um abismo chama outro abismo. Quando eu acho que eu já desci tudo, eu descubro que tem mais subsolo. Quando eu acho que terminou a queda, eu descubro que tem mais um trecho para descer. É o sentimento do salmista, irmãos. Ele acha que já chegou no fundo do poço. E quando ele chega lá no fundo do poço, alguém joga duas paus para ele e fala: continua a cavar, vai descendo, tem mais coisa lá embaixo, vai um pouco mais. E essa é a sensação do salmista. Que quando ele acha que está no abismo, ele percebe que tem um outro abismo. Quando ele acha que está numa queda, ele percebe que tem uma outra queda. Quando ele acha que está no final da terra, ele sabe que tem uma outra descida. Ele vai dizer que as cachoeiras caem sobre ele, as ondas e as vagas passam sobre ele. Eu não sei se você já teve uma experiência de indo para a praia, de a onda quebrar na sua cabeça. Não sei se você já teve essa triste experiência. Quando você está levantando, você já não sabe se você está virado para a praia, se você está virado, mas você já não sabe onde você está. Quando você levanta, vem outra onda e bate na cabeça e te rola. Se você cai, você rala o joelho, rala o cotovelo, rala a cabeça. Irmãos, é uma tragédia. Então, é mais ou menos como o salmista se sente quando ele acha que ele vai levantar. Uma onda vem na cabeça dele, tira ele do norte, tira ele do chão, tira ele da direção. E quando ele acha que ele vai se levantar, vem outra onda e bate na cabeça dele. Eu não sei se alguns irmãos já tiveram a triste experiência de afogamento. Eu já tive. Quando eu era criança, eu estava brincando na piscina de um clube que eu jogava bola. E, irmãos, eu não sei nadar. Hoje eu não sei, irmãos. Se me jogar na piscina, eu fico na borda. E se tentar puxar para o meio, eu faço um escândalo, literalmente. Tudo isso por causa do trauma que eu ganhei. Eu lembro que eu estava na borda, me refrescando, e eu saí da piscina, e veio um rapaz brincando comigo, colocou as mãos no meu peito e me empurrou. Eu caí no meio da piscina. Imagina, irmãos, um monte de criança na piscina brincando, jogando água, pulando água. Eu me afogando, ninguém percebeu que eu estava me afogando. Eu comecei a me debater. E eu não conseguia sair daquela água. E em algum momento eu senti que o meu corpo parou de se debater. O nosso organismo, irmãos, ele tem uma autodefesa. Quando a gente começa a gastar muita energia e não repõe na velocidade que a gente vai gastando, o corpo dá uma apagada. Por isso algumas pessoas desmaiam. Quando elas estão em estafa, elas não dão o descanso necessário para o corpo, elas estão ali produzindo, fazendo. O corpo entende que está numa atividade que ele não está repondo, então o corpo apaga a pessoa. É um mecanismo do corpo de tentar guardar uma energia. E quando você está ali lutando contra a água, e a água é poderosa, vai e pula de um lado, e pula do outro, e ela vai em você, ela te consome, ela pula por cima de você, e você bate o outro, ela é pesada, não dá certo. E aí naquele momento eu senti que o meu corpo estagnou. E eu comecei a descer. Algumas pessoas se
sai, o corpo começa a descer, e aí quando o corpo volta, o que a pessoa faz? Ela puxa o ar, quando ela puxa o ar, não é um afogamento. Eu já tinha desistido de debater, o meu corpo já estava praticamente apagado, e eu estava descendo, e eu senti tocar no fundo da piscina. E quando eu senti que meu corpo tocou no fundo da piscina, eu senti que um braço me pegava aqui nas minhas costas, um outro braço pegava entre as minhas pernas, e me levou para o alto, e me colocou na beira, e eu chorava e cuspia água, chorava e cuspia água. E o salmista está contando essa experiência de lutar contra as águas vinham sobre a cabeça dele, as águas batiam sobre ele, e quando ele achava que ele ia respirar, ele percebia que vinha uma outra onda, descia mais água sobre a cabeça dele. Essa é a sensação da vida do salmista, uma ladeira que não tem fim, e uma água que o vence. Mas então ele vai dizer no verso de número 8: contudo, ou seja, apesar das ladeiras que nunca acabam, e das ondas que não param de bater na minha cabeça, contudo, apesar disso, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. Só você está dizendo o seguinte: olha, a minha vida é ladeira abaixo. Quando eu acho que está ruim, pior. Quando eu acho que está uma notícia complicada, vem uma pior. A minha vida é como um monstro batendo diariamente na minha cabeça. Quando eu acho que eu vou me levantar, eu levo outro tombo. Quando eu acho que eu vou achar a morte, eu recebo uma outra pancada na cabeça. Contudo, toda manhã, o Senhor me concede misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras: miséria e cortes. O pobre tem pouco, o miserável não tem nada. Ausência total. A palavra cortes, ela é um pedaço do nosso coração. Então, quando o salmista está dizendo assim, que pela manhã o Senhor me concede misericórdia, sabe o que está dizendo? Que quando o Senhor me vê, quando Ele me enxerga, quando Ele me olha, e Ele vê a minha situação, eu não tenho força, eu não tenho nada, eu não tenho sossego, eu não tenho paz, eu não tenho descanso, eu sou atormentado pelos meus inimigos, eu sou atormentado pelas suas perguntas, eu sou atormentado pela pergunta do meu coração. Deus me enxerga, e a minha ausência, a minha falta, a minha necessidade passam pelo coração de Deus. Eu quero te afirmar nessa noite que Deus te conhece, Deus sabe as suas necessidades, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe as suas perguntas, e tudo isso passa pelo coração de Deus. Deus não está alheio à sua vida e à sua história. Ele vai dizer que durante o dia o Senhor dá misericórdia para ele. Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Que as misericórdias, elas se renovam todas as manhãs. E que as misericórdias, elas duram de eternidade a eternidade. Deus nos conhece e Deus tem amor. Deus tem ações para conosco. Deus não está apenas nos assistindo. Ele tem sentimentos positivos sobre nós, sobre mim e sobre você. Agora ele vai dizer, na sequência do texto, vai dizer assim: e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Algumas traduções estão dizendo a hora mais escura. Nós precisamos lembrar, irmãos, que o tempo que o salmista está elaborando esse salmo não é o nosso tempo. Não existia energia elétrica, não havia poste de luz. Então as noites eram escuras, um breu, penumbra, escuridão profunda. E a noite, irmãos, é onde os perigos existem, é onde nós temos a menor percepção de tempo e de espaço. Nós não conseguimos ver se o perigo está perto ou está longe. A noite é quando as feras saem das portas para a caçada. A noite é onde os ladrões ficavam à espreita de quem passava. A noite é o lugar mais perigoso, é o tempo mais perigoso. A noite é onde aconteciam as maiores tragédias. Olha, está dizendo, não
Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 16 do livro de Atos que à meia-noite Paulo e Silas estão cantando o Senhor. Porque o Senhor nos visita, irmãos, na hora mais escura, na hora mais sombria, na hora mais penúmbria. A presença do Senhor nos invade, produz em nós um cântico ao nosso Deus e uma oração. O salmista, que foi preparado, treinado, educado, para estar no templo, adorando a Deus, cantando canções do Senhor, fazendo orações, levantando o Senhor naquele lugar, ele não pode estar naquele lugar, ele não pode estar em Jerusalém, ele não pode estar na Romaria, ele não pode estar na solenidade, ele está preso, ele está cativo, ele está distante, ele está longe daquele lugar de oração. Ele pode estar distante do templo, ele pode estar distante das festas, ele pode estar distante das solenidades, ele pode estar distante das romarias, das celebrações, mas ele não está distante de Deus, porque Deus o visita no meio da sua dor. Irmãos, existe um Deus que pode fazer do dia para a noite, existe um Deus que pode fazer num ato miraculoso, mas existe também esse mesmo Deus, é o Deus que pode dar graça sobre graça todos os dias. De repente Deus não vai te curar de uma vez só, mas Ele vai te dar condições para você suportar todos os dias. Talvez Deus não vai te livrar dos seus inimigos uma única vez, dos seus traumas, das suas dores, das suas angústias, dos seus questionamentos. Talvez não funcione assim para você e para mim, mas eu quero dizer uma coisa, que toda noite, no momento mais escuro, no dia mais sombrio, Deus pode te visitar e trazer ao seu coração paz, alegria, contentamento. Ele pode colocar um louvor. Somente ele encontra uma solução para isso. Ele está ministrando para ele. Não fica batida não, minha alma, espera. Suporta mais um pouco. Aguenta um pouco mais essas perguntas. Aguenta um pouco mais a opressão dessa gente fraudulenta. Segura um pouco mais, minha alma. Espera só mais um pouquinho. Só mais um pouco. Porque um dia vai acontecer que aquilo que eu sei vai se unir aquilo que eu sinto. E eu sei que Deus me ama. E eu apenas não vou saber. Eu vou sentir que Ele me ama. Eu sei que Ele é poderoso. E eu apenas não vou saber. Eu vou ver o poder de Deus operando. Eu sei que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E eu apenas não saberei. Eu receberei da parte de Deus o seu prêmio, o seu galardão, as suas promessas. Aquilo que eu sei vai subir ao meu cinto. E eu vou louvar ao nome do Senhor. O meu auxílio, o meu Deus. Amém, irmãos? Eu queria orar para você nessa noite, se você puder ficar de pé. Glória a Deus. Talvez você se sinta assim, de ladeira abaixo. Quando você levanta, vem um tom. Levanta, vem um tom. Eu quero te dizer que Deus vai te dar graça todos os dias. Todos os dias. Eu me lembro que antes de nós virmos para cá, nós fizemos um casamento de uma moça. Ela tinha perdido o pai, a mãe, o irmão. Ela não tinha mais família. Ela veio de um casamento destruído, um divórcio, uma separação, uma filha adolescente. E ela encontrou um rapaz da nossa igreja, conheceu ele, se casou com ele, nós abraçamos aquela moça. Ela recebeu o Senhor Jesus, ela entregou o seu coração para ele. Ela passou pelas águas do batismo, estava feliz, alegre, contente. E um belo dia ela chega para mim, para minha esposa, e fala assim: olhem por mim, porque eu fui fazer um exame, deu câncer de mama, nível 4. Um dos mais agressivos, um dos mais preocupantes. E nós começamos a orar por ela. Orar por ela. Eu me lembro que em uma das minhas visitas ela estava bem triste. E eu falei para ela, olha, eu creio num Deus que pode te curar instantaneamente. Mas eu também preciso te falar que esse mesmo Deus é um Deus que pode, no meio do processo, te sustentar todos os dias. Eu não sei como Deus vai fazer. Eu só sei que Deus pode fazer também desse jeito. Então, se Ele não te curar de forma instantânea,
saiba que Ele vai te dar graça para você passar por todo o processo. De lá para cá nós viemos acompanhando ela, de tempos em tempos conversando. Há 2 semanas atrás nós perguntamos para ela como ela estava. Ela falou assim: pastor, não estou bem não. A quimioterapia já fez cair meu cabelo, e agora começou a atacar meu rim, a minha imunidade baixou, e se continuar assim eu não vou suportar uma cirurgia. E nós continuamos orando por ela, pedindo graça a Deus. Na semana passada, acho que quinta ou quarta-feira, ela me escreveu, e ela falou assim: pastor, eu fiz um exame recentemente, um exame de imagem, e os médicos não detectaram mais o mioma. E eu lembrei daquilo que nós falamos. Deus pode te curar instantaneamente, mas esse mesmo Deus pode te dar graça todos os dias. Ela tem passado por toda a quimioterapia. Os médicos ainda acreditam que ela precisa passar por mais 3 sessões e passar pela cirurgia. E eu continuo reafirmando para ela, e eu reafirmo para você nessa noite: Deus pode te dar um milagre instantâneo nessa noite, mas Ele pode ser a sua misericórdia de manhã e a sua bênção à noite. Ele pode, quando amanhecer, Ele pode fazer sobre você o seu cuidado, e à noite, na hora mais escura, Ele pode colocar um cântico, uma oração na sua vida, e você pode suportar mais um dia. Você não precisa ser forte para 10 anos. Entenda isso. Olha, escute isso, porque isso vem do Espírito Santo de Deus no meu coração agora. Você não precisa ser forte para 10 anos. Você não precisa ter força para 5 anos. Você não precisa ter força para 1 semana. Você só precisa ter força para hoje, para agora. Porque amanhã o Senhor te visitará com graça, com misericórdia, e considerar você força. Amém? Podemos orar em nome de Jesus? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Eu olho para esse salmista, Senhor, eu percebo a dor do coração dele, a angústia da sua alma, os seus questionamentos, mas eu percebo que ele encontra no Senhor uma fonte de força, uma fonte de graça. E ele está ministrando para si mesmo e dizendo: eu só preciso esperar mais um pouco, eu só preciso suportar mais um dia, eu só preciso suportar mais uma noite, eu só preciso continuar confiando no Senhor, porque Ele continua sendo meu auxílio, Ele continua sendo meu Deus, um Deus vivo. Senhor, eu oro nesta noite, e eu creio, Deus, que o Senhor é capaz de curar de forma instantânea. Eu creio que o Senhor é capaz de entrar numa provisão financeira e resolver tudo ainda hoje. Senhor, eu creio nisso, e eu sei que o Senhor pode fazer, e eu oro por isso, Pai. Mas eu também sei de um Deus que se revela todas as manhãs com misericórdia. Eu também conheço um Deus que toda noite coloca uma alegria no coração, uma alegria que não tem motivos aparentes, uma paz que não tem explicação, mas é o Senhor, é a tua presença, é a tua graça, é a tua força, é o Senhor que dá o nosso encontro. E eu oro, Pai, para que o Senhor conceda força e graça aos seus filhos todos os dias. A sua misericórdia nos visite, visite a nossa casa, visite a nossa família, visite o nosso filho, o nosso casamento, o nosso novo trabalho, que todas as manhãs as tuas provisões nos encontrem, e toda noite, toda hora mais escura, nós possamos receber a tua visitação, e com ela alegria, louvor, oração, cântico nos lábios, ó Pai amado. O Deus que está conosco todos os dias. E não importa se nós estamos oprimidos, não importa se a nossa alma está com perguntas, não importa, Senhor amado, se nós sentimos alguma coisa diferente. A verdade é essa: Deus está conosco, Ele é a nossa alegria pela manhã, Ele é o nosso refúgio pela noite, Ele é a nossa força ao amanhecer, Ele é a nossa paz na noite mais escura. O Senhor é o meu Deus e o meu auxílio, o meu socorro, a minha rocha, o meu refúgio. O salmista vai dizer: envia a tua luz e a tua verdade, e elas me guiarão até a tua presença, Senhor. Pai, nessa noite envia a tua luz, Pai, nessa noite envia a tua palavra, Senhor. Nessa noite envia a tua provisão, e ela nos guiará até a tua presença, ela nos guiará face a face com o Senhor, e nós seremos, ó Pai, ganhados em força, nós seremos, Pai, revestidos em poder.
E eu oro por isso, que os seus filhos saiam daqui nessa noite, crendo que é um Deus que dá a porção diária, é um Deus que dá a força de cada dia, e que cada dia o Senhor está presente, cheio de misericórdia, cheio de graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Amém? Queridos, pode ficar de pé, nós vamos encerrar. Irmãos, os nossos irmãos do lado trouxeram alguns alfaces, então lá fora, se você quiser levar um alface, 1 é 3, 2 é 5, ó, 1 é 3, 2 são 5, tá bom? Então passa ali e acaba com tudo, tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. Passa ali, leva 2, leva 4, leva 6. Se você perceber que você não vai comer alface sozinho, chama o vizinho para comer alface com você, dá um jeito. Arranca o pretexto, pega o jeito da sua vizinha, fala, vem cá, vizinho, comer alface para nós. E já entra com a palavra de Deus também na vida dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos encerrar. Nessa oração final, nós vamos orar pela vida do Ryan, pela vida do Michael e a família, e pela vida do irmão Geraldo. Amém? Essas são os nossos pedidos de oração. Quem mais pediu de oração, irmãos? Amém. Eu vou pedir para o nosso irmão pastor Wanderlei orar e também já dar a bênção apostólica. Pode ser, pastor? Amém? Irmãos, Deus abençoe sua vida, dê uma boa semana. Semana que vem, se Deus nos der graça e saúde, domingo que vem, nós vamos continuar falando sobre esperança, tá bom? Então, não falte. E convide alguém para estar com você, para ouvir uma palavra de esperança em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos amados do Senhor, amém? Graças a Deus, nós estamos orando sobre pedido de oração. Como o nosso falou, pastor, palavra poderosa, que nós saímos daqui alimentados pela tua palavra, amém? Vamos orar, irmãos? Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, queremos, ó Deus, unir nossa fé, uma só esperança, acreditando, através desse nome que há poder no nome de Jesus Cristo. O nome, meu Deus, que o vento, o mar tem que obedecer. Jesus, ouvimos a tua palavra, e essa semente foi ministrada, pregada, ouvimos, Senhor, esta palavra, saímos daqui alimentados por esta palavra, mas nesse momento está sobre nossas mãos alguns pedidos, meu Deus, de oração, e eu creio, meu Deus, que nesse momento eu não sei a necessidade, meu Deus, que essa pessoa, meu Deus, que enviou esses pedidos de oração, se for por portas abertas, que essa porta se abre. Se for, meu Deus, por um momento, meu Deus, de enfermidade, que essa pessoa se sinta cura. Aonde houver essa pessoa, ou no hospital, na tua casa, eu não sei o bairro, o endereço, aonde mora, mas o Senhor Jesus sabe o endereço, o bairro, o número desta casa. Eu coloco essa vida agora, no nome de Jesus Cristo. Eu uno, Senhor, a minha fé, juntamente com a tua igreja, juntamente com o teu povo, porque a tua palavra nos ensina, meu Deus, meu Pai, que a oração do justo vale muito os seus efeitos. Eu tenho a certeza que essa vida, meu Deus, será tocada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, se porventura entrou alguém nesta noite enfermo, alguém com dor nos ossos, no corpo, na coluna, no sangue, eu peço nesse momento, no nome de Jesus Cristo, que essa pessoa nesta noite sai daqui tocada, curada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu oro e determino agora: enfermidade, saia em nome de Jesus, sai das costas, sai da coluna, sai do sangue, e te repreenda agora, desapareça em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Levanta sua mão para o céu assim. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo fica com a igreja não somente hoje, mas até a vida de Cristo. O mesmo Deus que te trouxe é o mesmo Deus que vai te levar. Que toda a igreja do Senhor diga amém. Igreja do Senhor, como vai ser seu início de semana? De bênção, pastor, e do Senhor. E ambiente de muita bênção em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe.